O futebol sempre foi uma paixão nacional. Durante décadas, os torcedores acompanhavam seus times pelo rádio, pelos jornais e pela televisão. Mas a chegada da internet mudou completamente a relação entre clubes, jogadores e torcedores. Hoje é possível acompanhar treinos, bastidores, entrevistas e até momentos pessoais dos atletas em tempo real. As redes sociais deram voz aos torcedores, que agora comentam partidas, discutem escalações e acompanham notícias a qualquer hora do dia. Ao mesmo tempo, a exposição constante trouxe novos desafios. Jogadores passaram a receber elogios, críticas e até ataques nas redes sociais após cada partida. Clubes investem cada vez mais em conteúdo digital para se aproximar dos fãs e fortalecer suas marcas. Além disso, criadores de conteúdo esportivo conquistaram milhões de seguidores comentando campeonatos, transferências e curiosidades do mundo da bola. Mas afinal, como a internet transformou o futebol moderno? A internet mudou a forma da galera acompanhar futebol. Mudou muito, né? Mudou muito e tá tudo muito diferente. Se a gente for pegar a época em que eu comecei, no mês de abril agora deste ano, eu completei 30 anos de carreira, né? Eu comecei em 96, em abril de 96, numa época em que os celulares estavam começando a aparecer mais nas mãos das pessoas, né? Nem todo mundo tinha celular, aliás, a maioria das pessoas não tinha celular. Eu comecei na Rádio Trianon, que fica ali na Avenida Paulista, ali no primeiro andar da sede da Fundação Casper Libero, onde funciona a TV Gazeta, onde eu trabalho hoje, né? Então até voltei no tempo, também indo para a Gazeta 2 anos atrás, relembrando desse momento em que eu comecei, né? Em que a redação era formada por redatores, por profissionais, por jornalistas, um monte de máquina de escrever, era uma barulheira incrível com aquelas teclas sendo batidas o dia inteiro, e o papel carbono no meio das folhas, as pessoas para distribuir para o cara da mesa de som, para os locutores, e celular tinha um na redação, tinha um celular para toda a emissora da Rádio Trianon. No dia, a principal matéria do dia, o repórter pegava o celular para ir para a rua, fazia a entrada ao vivo, tudo mais, depois voltava para a redação para devolver o celular, e já era uma modernidade. Não tinha aquela coisa de pesquisa na internet, vamos lá no Google, vamos ver hoje em dia no IA, não tinha nada disso, né? E com o passar do tempo, essas coisas foram avançando, foram evoluindo no sentido tecnológico, e aí as coisas também foram mudando, né? Aí as pessoas começaram a explorar muito esse campo, o YouTube veio também com muita força para que cada pessoa, de repente, pudesse criar o seu próprio canal. Hoje em dia ficou tudo muito mais afastado, né? Com a tecnologia, aquilo até que falou no VT ali, né? Que a gente assistiu agora há pouco. Todo mundo faz de forma remota, todo mundo coloca nas redes sociais, coloca nos canais digitais, coloca no portal oficial do clube e se perde um pouco aquele contato do jogador, do profissional do futebol, do esporte, tete a tete com o repórter, que fazia uma aproximação mais pessoal com o público, com quem ouvia, com quem assistia. Hoje em dia, por exemplo, você não tem mais treino aberto dos clubes. Antigamente a gente não só assistia aos treinos diários, como depois dos treinos ficava resenhando com os jogadores. E isso criava uma relação até de mais amizade, intimidade com as pessoas e, consequentemente, você tinha mais conteúdo, mais elementos para passar para o público. E até para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho o Lucas Amaral, ele que é o editor de conteúdo da Amy Labs. Presta atenção. Olha, eu acho que a melhor forma de eu te responder isso é te pedindo para lembrar de como era o futebol até recentemente, né? Que você ficava dependendo de rádio, jornal, televisão. Era uma relação de mão única, né? O clube falava e o torcedor ouvia. Hoje isso inverteu completamente. A internet não só aproximou o torcedor do time, ela transformou o torcedor em alguém que faz parte do jogo. Eu não tô falando isso de forma abstrata não, tá? Aqui na MLabs mesmo a gente fez um levantamento recentemente que traz todos esses números aí à mão, bem pertinho da Copa. A gente analisou os perfis oficiais das 48 seleções da Copa do Mundo de janeiro a maio desse ano, ou seja, antes da Copa.
E o resultado impressionou a gente de verdade, sabe? Com mais de 7.000% de taxa de engajamento. Esse número que mede a proporção de interações em relação ao número total de seguidores, para você ter só uma ideia, foi 260 vezes maior que o da Nova Zelândia, segundo colocado. Só que com um número de seguidores muito maior, o que representa muito mais, né? Em números frios, isso aí representa mais de 51 milhões de curtidas e 900 mil comentários só no Instagram. E se a gente comparar as outras 6 seleções do mundo que já foram campeãs com o Brasil, a gente vai reparar que a gente teve mais comentários que todas elas somadas. Então assim, não é só alcance, né? Tem também essa questão da mobilização. É torcedor discutindo, é torcedor debatendo convocação, escalação e tudo mais, né? Então assim, rede social não é só sobre seguidor, né? A gente pode ver que, por exemplo, Portugal, que teve durante esse período até mais seguidores do que o Brasil, muito por conta do Cristiano Ronaldo, né? A pessoa mais seguida do Instagram do mundo, mesmo quando Portugal estava na frente, a taxa de engajamento deles era uma das mais baixas de toda a Copa. Isso acontece porque você ter seguidores é uma coisa, mas ter conexão real mesmo é outra coisa. Isso é uma das coisas mais importantes que a internet trouxe para o futebol, né? Você se aproximar do torcedor, isso é mais do que só um número ali seguindo ele, né? Você interage com ele, você se aproxima dele. E também a gente vê vários fenômenos acontecendo num evento dessa grandeza, né? Teve um jogador da Nova Zelândia, por exemplo, que passou de 5 mil seguidores para mais de 1 milhão em menos de 48 horas. Mais recente teve o Vozinha, né, o goleiro de Cabo Verde, que foi de 50 mil seguidores para 8 milhões em um dia. Então eu acho que hoje a internet é bem mais participativa, assim, né, no futebol. É o poder da narrativa, é o poder da conexão. Você se sente ali quase amigo do jogador, né? Então, se eu fosse resumir o que a internet mudou no futebol, eu diria isso. Eu diria que a internet estreitou o espaço entre a arquibancada e o campo de futebol. Hoje em dia, o jogador não tem só a responsabilidade de jogar a bola, né? Ele tem também toda uma identificação com a torcida, ele gera conversas, ele gera burburinhos, ele influencia pessoas. E nesse quesito aí, eu acho que o Brasil é imbatível, né? Tanto em número de seguidores quanto em engajamento. Sabe o que acontece? Na internet tem até previsão sobre o que vai acontecer nos jogos e para essa Copa do Mundo. Teve uma previsão bombástica, vamos assistir, que é da Vó Baiana. Assiste aí. Eu tô até zonza, são 4h30 da manhã. E salva essa data, dia 26 de junho de 2026. Eu acabei de ter um pesadelo e vim aqui para poder falar para vocês o pesadelo, o sonho que eu tive. Era num campo de futebol em Miami, aonde descia uma nave cheia de alienígena, era mais de 100 alienígenas. E eles pegavam todos os jogadores e levavam para a nave e pegava mais de 700 pessoas no estágio onde estava acontecendo um jogo da Copa do Mundo. E levava. E eles estavam me pegando e eles falavam, você tem que salvar a humanidade. É você que vai salvar a humanidade. Mas descia outra nave com mais alienígenas que não era do bem. E eles pegavam muitos jogadores, muitas pessoas, e eles falavam, eu cheguei porque era a data de eu chegar. E realmente, nós seres humanos conhecia os alienígenas, onde as pessoas falam que... Eu tô confusa ainda, mas não era no dia 26, era dia 24 de junho, gente. Dia 24 de junho, não é pra vocês irem nesse jogo que vai ter em Miami. Os alienígenas vão invadir esse estágio. É dia 24 de junho, salva essa data, porque os alienígenas vão invadir esse estágio. Eu vou falar que eu tô muito ruim ainda e que desespero, meu Deus.